Agora uma outra notícia aqui do Brasil e do Judiciário brasileiro, porque o governo brasileiro deve publicar amanhã o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade. Então não é do Judiciário, da reciprocidade. O presidente Lula se reuniu com ministros para tratar do tema. Quem tem todas as informações diretamente de Brasília é a Janaína Camelo. Por que a Janaína? Eu achei que era do Judiciário. Não sei por que, Janaína. De repente porque você está no STF, você sabe tudo que acontece nos corredores aí do nosso Supremo Tribunal Federal, mas agora a notícia é sobre presidente Lula e reciprocidade, não é isso? Conta pra gente. Boa tarde. Bem-vinda. Muito boa tarde, Kobayashi. É isso, mas daqui a pouquinho a gente chega no tema judiciário. Mas olha só, Lula, ele se reuniu ontem à noite, domingo, né, com vários ministros de governo, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, justamente para conversar sobre como vai ser essa retaliação, se vai haver uma retaliação ao governo de Donald Trump. Então, uma reunião que começou ontem por volta das 6 horas e só foi terminar lá para as 10 da noite. O último a sair, inclusive, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí, amanhã tem essa previsão ali do presidente já publicar o decreto, né, o decreto regulamentando a lei de reciprocidade, porque essa lei ela foi recentemente aprovada, então ela ainda precisa ser regulamentada. Então, a lei de reciprocidade, só lembrando, ela prevê sanções ali, aqueles países que tomem medidas comerciais que acabem violando a soberania brasileira, né? Então, esse decreto ele vai colocar ali as normas, como que essas contramedidas vão ser aplicadas. Mas, Kobayashi, o governo federal ainda pensa em tomar a via ali diplomática, né? Tanto que já criou ali um comitê, um grupo de trabalho que vai ser coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é peça-chave nessa negociação toda, porque ele é ministro de Indústria e Comércio Exterior, né? E então ele tem muito contato ali o tempo inteiro com empresários. E o presidente Lula já disse que quer conversar com empresários antes de tomar qualquer medida. Inclusive, daqui a um pouquinho, Geraldo Alckmin vai dar mais informações sobre esse grupo de trabalho, quando começa a primeira reunião, mas já tem informações de que amanhã mesmo ele já tem reunião com empresários para discutir essa questão toda. Kobayashi. Perfeito, muito obrigado, Janaína Camelo. Você fica conosco, daqui a pouco você volta aí sim com as notícias do depoimento do Mauro Cid, não é isso? Você vai trazer aqui mais detalhes sobre mais uma oitiva do delator da suposta trama golpista, mas agora eu quero já repercutir com o nosso time essa notícia que nos trouxe a Janaína, o Alan Gani, a questão do decreto da reciprocidade que está previsto para amanhã. Ou seja, há uma possibilidade do governo brasileiro impor as tarifas aos produtos americanos também. E o Donald Trump já tinha prometido. Se tiver reciprocidade, a gente só acrescenta aqui esses 50%, ou seja, o negócio pode escalar ainda mais. Explica aí. Eu acho ruim. Sabe por quê, Koba? Pelo seguinte, quando você coloca uma tarifa protecionista, você é atingido. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque você vai encarecer a importação. Então, a nossa indústria vai ser atingida, o nosso consumidor, aqui a população brasileira, vai ser atingida. A gente vai importar inflação. Para que isso? Se os Estados Unidos colocar uma tarifa contra a gente e a gente não retaliar, é ruim para os Estados Unidos, não é ruim para a gente. Tarifa protecionista é um remédio que se volta contra você. O produto agrícola lá nos Estados Unidos vai se tornar mais caro, um motor vai se tornar mais caro, uma peça de avião vai se tornar mais cara. O consumidor norte-americano que vai reclamar. Mas a gente pode importar sem a tarifa dos Estados Unidos e desenvolver a nossa indústria nacional. As exportações para os Estados Unidos representam 2% do nosso PIB. Ou seja, é algo que a gente consegue manejar, é algo que a gente consegue lidar. Agora, se a gente colocar uma tarifa protecionista contra os Estados Unidos, aí a gente está gerando um problema muito maior, Koba, porque além da perda da atividade econômica, a gente vai trazer um problema para a nossa indústria nacional e vai trazer também inflação. Vamos lembrar que o Brasil era... Aliás, o Zé fez uma lembrança perfeita da década de 80. O Brasil era altamente protecionista na década de 80 e, por acaso, adotando tarifa com o mundo inteiro, hein? Aliás, você tinha restrição de importação. E por acaso a nossa indústria era desenvolvida? Muito pelo contrário, o computador era uma porcaria, carro era uma porcaria, até o Collor, né, fez um comentário sobre isso, tudo era uma porcaria que a gente não desenvolveu. A gente desenvolveu justamente quando o Collor iniciou um processo de abertura econômica intensificado com o Fernando Henrique, e que a gente ainda está muito lá atrás em termos de abertura econômica. Então a pior ideia seria a reciprocidade.
E aí, Fábio Piperno, é uma péssima ideia a reciprocidade nesse caso? São duas coisas. A reciprocidade é uma ideia necessária. Você tem que ter essa vacina. Agora, é uma vacina para ser usada com muita moderação. Veja, o Brasil não seria inteligente, e o Alan tem razão nisso, se sair retaliando qualquer coisa, né? Importar a inflação. Isso seria uma das piores consequências. Então, agora, também não dá para cruzar os braços e ficar olhando. Então, é necessário ter esse mecanismo para poder utilizá-lo numa situação excepcional. Então, por exemplo, importação de sobretaxar a importação de máquinas e equipamentos. É óbvio que isso iria onerar a nossa indústria. Mas também, na outra ponta, o país negocia, né, um acordo de livre comércio com a União Europeia e, eventualmente, essas tarifas de importações lá do outro lado poderiam ser barateadas, elas poderiam ser reduzidas. Então, eu não sou contra de forma alguma você ter acesso a esse mecanismo. Agora, é evidente que é também um artifício que ninguém pode sair usando de forma indiscriminada. E veja, o Brasil é um país de muitos paradoxos. Um deles é que o Brasil, que tem um presidente esquerdista, é um país que busca um acordo de liberação do comércio com um bloco imenso como é a União Europeia, ao passo que os Estados Unidos, que tem um presidente, né, de direita, apoiado por vários liberais da economia, é justamente aquele que é hoje um dos mais protecionistas do mundo. O direitista americano, ele é mais protecionista em relação a comércio exterior do que o esquerdista brasileiro. Ô Zé Maria Trindade, o Alan Gani está lembrando aqui da década de 80, um protecionismo que já aconteceu aqui no Brasil. Falou do computador, você já tinha dito aí do Cobra, né? Então os carros também. Você teve Gurgel, Zé, nos anos 80? Como é que você vê isso acontecendo agora com o protecionismo americano, com as lembranças aqui do Brasil? Nessa época eu não tinha carteira ainda não. Agora o Gurgel não recebeu proteção não. Às vezes até eu tenho a impressão, se houvesse não uma proteção, uma proibição, mas um apoio maior a Gurgel, eu tenho a impressão que seria um bom projeto para o Brasil. Mas olha, fica muito claro que o protecionismo ele é errado, porque importar é bom, porque traz tecnologia. Eu falei aqui da qualidade de importação e fiquei surpreso com a qualidade de produtos importados dos Estados Unidos. Eu devo dizer que eu torcia muito o nariz para as importações da China. É cheio de bugiganga, cheio de coisas desnecessárias, né? Todo mundo comprando aquelas coisas que não servem para nada, bonitinho, mas não serve para nada. E essa mania de compra pela internet. Lá nos Estados Unidos, não. Eu adoro quando eu abro a lista de importações do Brasil e vejo lá importando maquinário. Nossa, eu adoro. Já cobri balança comercial algumas vezes, né? A divulgação de balança comercial. É a primeira coisa que eu vejo na qualidade, não no número só, mas na qualidade das importações. E vi que a qualidade das nossas importações para os Estados Unidos é muito boa. Então não tem que sofrer tarifaço. Como você vai tarifar os Estados Unidos para importar maquinário, por exemplo, para importar peças, né? Isso significa que é melhorar na nossa produção. Agora, conviver com o tarifaço norte-americano e não retribuir na mesma moeda. Não dá, porque aí você vai onerar o produto que chega aqui no Brasil. Essa regulamentação ela é boa que aconteça mesmo, né? Até como possibilidade do governo usar. Eu recebi informação de que o governo, o presidente Lula, né, está fazendo a estratégia política em cima disso. De aumentar o debate sobre esse assunto, alongar o debate sobre o tarifaço, porque acha que está ganhando nessa versão e na opinião pública, o que é raro, né? Além de aumentar a estratégia de negociação
dos ministros brasileiros, a recomendação é de jogar duro, ou seja, fazer um jogo duro ali nas negociações. Mas o Brasil pode muito bem aceitar o tarifaço de lá para cá e não devolver o tarifaço daqui para lá, a não ser que seja vantagem. É preciso ser racional nesse momento.